A CBCX, Câmara Brasileira de Comércio Exterior da CNC, recebeu a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, Marcela Carvalho. Ela apresentou em detalhes os projetos da CAMEX, sua estrutura e funcionamento. A CAMEX é vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A CAMEX hoje tem um papel de coordenação interministerial das políticas de comércio exterior, de bens, serviços e até de investimentos. E dentro desse rol, que é bastante grande, né, de ações no governo, a CAMEX tem priorizado as questões regulatórias, né, trazer para os órgãos reguladores a importância das boas práticas regulatórias, a experiência do mundo com relação à construção de regulamentos que sejam efetivos, que sejam importantes e que possibilitem aí os setores a crescer. Além disso, temos as questões de facilitação de comércio, que são absolutamente vitais para a redução de custos, desburocratização do comércio exterior. Temos também as questões de coordenação para atração de investimentos, com a criação do Ombudsman de Comércio Exterior, Ombudsman de Investimentos na própria CAMEX, e o GT de Serviços, que é uma ação pioneira. É a primeira vez que a CAMEX cria um locus específico para discutir, né, a competitividade do setor de serviços nas exportações e nas importações, e esse é um tema absolutamente prioritário para a CAMEX hoje. Os membros da CBCX também apresentaram algumas de suas demandas à secretária da CAMEX. Um dos pontos de destaque foi sobre como aumentar a participação do Brasil na exportação de serviços. Na questão de serviços, é fato que o setor de serviços, ele nas exportações está aquém do que ele poderia estar, né? Um setor que representa 70% do PIB brasileiro, que exportou em 2017 cerca de 32 bilhões de dólares. A título de comparação, a exportação de bens foi de mais ou menos 217 bilhões em 2017. Então, é um setor que tem muito a crescer com relação ao mercado externo. A CAMEX tem atuado para sanar algumas questões de insegurança jurídica, como a discussão aí sobre o que é a exportação de serviços, né, no normativo brasileiro. A gente tem uma lei, que é a lei do ISS, que define exportação de serviços com base num critério de resultado. Essa definição gera insegurança jurídica para os exportadores de serviços, que acabam tendo que pagar ISS na exportação. Além disso, temos discutido questões relacionadas também à definição de serviços na normativa do Simples, nacional, e outras questões que conferem aí competitividade ao setor. Claro que a agenda tributária e a agenda de segurança jurídica, desburocratização das empresas as empresas exportadoras de serviços é fundamental, esses temas são fundamentais para elas, mas é preciso também ter um olhar para os mercados externos, e por causa disso a gente tem tentado construir aí uma massa crítica, disseminado a importância de que essas empresas também tenham um olhar para o mercado externo, para os acordos comerciais e para esses acordos que possibilitam acesso e abertura aqui no país. Outro ponto em que os membros da CBCX relacionaram a necessidade de ações de melhoria foi quanto às questões de facilitação e desburocratização para as atividades de comércio exterior. A CAMEX, uma das prioridades é a facilitação de comércio. Então, a partir da assinatura pelo Brasil do Acordo de Facilitação de Comércios na OMC em Bali, foi constituído no país um comitê de facilitação de comércio. A CAMEX já tinha um grupo técnico de facilitação de comércio, então foi fácil para o Brasil transformar esse grupo num comitê. Esse comitê trata de questões de facilitação e desburocratização, são as questões na ponta, né? Como facilitar a vida do operador do comércio exterior no nosso país. Então, desde questões de portal único, que é o grande projeto de facilitação do país hoje, passando por alterações normativas, taxas e encargos, licenciamento à importação, a questão das embalagens de madeira e tudo isso. Então, é uma pauta perene da CAMEX e do governo brasileiro como um todo.
O vice-presidente da FEComércio São Paulo e coordenador da CBCX, Rubens Medrano, destacou a importância da Camex e do estreitamento da relação com o setor produtivo por meio da CNC. Bom, hoje a Camex tem um papel muito importante na condução, na regulação e inclusive no andamento das atividades referentes ao comércio exterior. Era necessária essa reunião a fim de que nós, da Câmara e também através dos representantes das federações, tomássemos conhecimento de tudo que a Camex está fazendo e de que maneira que a CNC pode se encampar e pode se agregar essas atividades do MIDIC a fim de que facilite a participação do comércio nas atividades de comércio exterior do Brasil. Foi muito importante essa reunião de hoje, porque dá a oportunidade à CNC de receber todas as demandas que venham das federações, a qual nós a compilaremos e através da PEL, através da divisão econômica, vamos preparar um documento e levá-lo às autoridades, ao MIDIC, ao Camex e a outros departamentos do governo, onde nós possamos já estar colocando a posição da CNC, que tem sobre a sua égide não só o comércio de bens e serviços, mas também de turismo. Ao reiterar a disposição da Confederação em cooperar com pesquisas e informações para auxiliar as ações da Camex, o chefe da divisão econômica da CNC, Fábio Bentes, ressaltou que o acompanhamento de indicadores econômicos do comércio exterior é fundamental, uma vez que são eles que norteiam as decisões dos empresários. Os principais entraves para a ampliação da participação do setor de serviços no comércio exterior brasileiro passam necessariamente pelo conhecimento do tamanho do setor, não só por parte do governo, mas da própria iniciativa privada. Daí a necessidade de estudos de mapeamento do setor para que políticas públicas possam ser reformuladas e reverter a tendência secular de déficit na balança de serviços por parte da economia brasileira. Historicamente, o Brasil é um país deficitário na balança de serviços, ou seja, ele importa muito mais serviços do que exporta. Como a gente sabe, o governo brasileiro tem uma dificuldade enorme nesse momento de reativar a economia, vai caber ao setor privado buscar essas oportunidades para que a gente consiga dar mais musculatura à economia, ela consiga crescer de forma mais perene, de olho claro nas oportunidades do comércio exterior. Também na reunião da CBCX, o assessor legislativo da CNC, Felipe Oliveira, falou sobre a Frente Parlamentar pela Abertura Comercial do Brasil, lançada em junho desse ano na Câmara dos Deputados. Felipe enfatizou, entre os pontos importantes da iniciativa, a remoção de barreiras para intensificar o intercâmbio comercial, tecnológico e cultural do Brasil com o mundo. A atuação da CNC ela não deve se restringir somente ao poder executivo, nós temos também que atuar no poder legislativo. Hoje a participação da PEL torna-se muito importante, uma vez que na Câmara criou-se essa frente parlamentar da abertura comercial, onde nós poderemos ter um fórum a fim de fazer as nossas reivindicações, defender os nossos interesses e também mostrar um pouquinho daquilo que tanto quanto o comércio é importante na economia do país.